Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Campinas. Boa tarde, meus queridos ouvintes. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Eu sou Roberto Santana e esta é a Rádio Campinas Digital. Hoje a gente está começando o programa Roberto Santana. E você, como fazemos todas as quarta-feiras, vocês precisam ficar atentos aí, porque toda semana a gente fala uma dezena e no final do mês, né, todos aqueles que acertaram as 4 dezenas que o Roberto Santana falou no ar, vocês concorrem a R$400. É o seguinte, eu tenho um patrocinador que toda semana ele dá R$100 para a gente sortear. Então ele quer o seguinte, como ele quer, né, ele quer que a gente dá 100 toda semana e no final do mês dá 400. Que ele acha que R$100 não dá para comprar muita coisa, né? E 400 já dá para comprar um presente, né? Já dá para levar a esposa para jantar fora, a noiva, a namorada. Então, por isso, fique ligadinho aí no Roberto Santana e você, para que a gente possa, no final do mês, sortear as 4 dezenas e você ser um dos felizardos, ok? Hoje é dia 7 de novembro de 2018 e aqui no meu relógio são 16 horas e 4 minutos. Hoje aqui nós temos aqui 2 pessoas importantes aqui para a gente bater um papo, né? Que é o professor da PUC, o senhor Duarcides Ferreira Mariosa. E temos aqui o Ronaldo. É o Ronaldo José Casis. Ronaldo José Casis. Isso. Que é... Eu sou terapeuta, trabalho com dependência química. Terapeuta, trabalha com dependência química no CT André Luiz. Isso. Então nós vamos bater um papo entre nós 3. Eu quero aprender um pouco com o meu professor, né? Porque, eu posso ser sincero, é a profissão mais linda que existe no mundo. Sim. Porque se não é o professor, ou a professora, nós não sabia nada e eu não estaria aqui, tá bom? Então veja bem, é muito importante, né? A gente está com o professor aqui, não é mesmo? Sim. E nós vamos começar o seguinte. Professor da PUC, meu querido, muito obrigado primeiro por aceitar o meu convite e estar aqui nos estúdios da Rádio Campina Digital. Eu que agradeço, Roberto, poder aí conversar com seus ouvintes. E eu quero que você fale para os meus ouvintes, professor, em qual matéria, né? Dá assim mais ou menos uma pincelada e me fala quem é o professor Duarcides. Tá, eu sou formado pela Unicamp, eu fiz graduação em Ciências Sociais, em seguida eu fiz mestrado em Sociologia, doutorado em Sociologia, eu tenho especialização em Serviço Social e Gestão de Projetos Sociais e atualmente eu faço pós-doutorado na Universidade Autônoma de Lisboa. Eu trabalho com área ambiental e a questão envolvendo ambiente, sociedade e economia. Na PUC Campinas eu sou professor dos cursos de graduação, vinculado à Faculdade de Ciências Sociais. Então dou aulas da área de Ciências Sociais, que são basicamente antropologia, política e sociologia. Que maravilha, você viu quanta coisa, isso é muito bacana, né? É isso que falta no nosso país, né? Ter um currículo igual esse, viu? Fico até enciumado, fico até com ciúme, mas graças a Deus que a gente tem esses professores, não é mesmo? Eu vou fazer a primeira pergunta, meu querido professor. Pois é. Nós estamos em uma transição política. Quais são suas esperanças e o que você tem assim a dizer para os nossos ouvintes a respeito do governo? Vamos falar do Estado de São Paulo, que é primeiro do governador do Estado e do nosso presidente da República. O que você vê que pode melhorar, ou pode continuar, ou pode piorar? Fala um pouquinho sobre isso. Bom, eu acredito que eu quero colocar aqui a minha posição enquanto analista, enquanto estudioso da matéria, embora a gente tenha as preferências pessoais, elas não estão agora em análise. O que eu gostaria de colocar para os seus ouvintes e o pessoal que nos vê pelo Facebook é exatamente uma análise um pouco mais centrada dentro da teoria política, centrada dentro da perspectiva da ciência, do que propriamente daquele que participa do jogo político enquanto um atuante, enquanto defensor de umas ideias ou de outras.
Então, quando a gente olha para a política, a gente tem que pensar na estrutura do jogo de futebol. Ou seja, ninguém ganha uma partida de véspera. Ou seja, o jogo é jogado. Você não sabe o que vai acontecer. De repente, um time altamente capacitado, com grandes investimentos, com um técnico altamente testado, experiente, ele perde para um clube que não tem tanta estrutura assim, como já aconteceu muitas vezes, do salário de um jogador ser muito maior do que a soma dos salários dos jogadores de outro time. Então nós estamos passando por um processo de transição. Esse processo de transição, ele não é só no Brasil que ele está acontecendo. A gente está vendo ao longo de todas as eleições que têm sido colocadas nos últimos 2 ou 3 anos, uma tendência das populações votarem no favor de recrudescimento de umas políticas centradas mais à valorização da atividade empresarial, mais no sentido da diminuição do Estado. São aquelas políticas tidas como mais liberais ou mais à direita, como o pessoal costuma dizer. Em outros países, e não dá para a gente colocar isso exclusivamente no Brasil, a gente tem Argentina, Colômbia, a gente tem os Estados Unidos, França. Então são várias situações ou vários contextos específicos onde que nós temos um fracasso, digamos assim, das políticas sociais. Ou seja, embora elas tenham partido de uma questão humanitária que eu considero justa, que eu considero adequada, elas efetivamente não produziram os efeitos que elas deveriam ou que se esperavam produzir. E aí eu volto naquela frase que eu comecei essa conversa, que o jogo é jogado. Então, embora a gente tenha expectativas positivas ou negativas em relação ao governo, a gente tem que saber que no âmbito das decisões políticas a gente tem o governo, a gente tem, por exemplo, ou o presidente, ou o governador, ou o prefeito, mas do outro lado a gente tem os representantes. E os representantes, seja a Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa Estadual, seja a Câmara Federal, ela é composta de pessoas com direito a voto dos mais diferentes espectros de opinião. Então você tem pessoas que são a favor, ou radicalmente a favor de uma determinada ação, de uma determinada lei, e outros totalmente contrários com aquilo. De modo que a efetividade de uma política ela vai depender, primeiro, desse jogo, da disposição que o governo tem de implementar uma ação. Segundo momento, dessa ação não ser desvirtuada ou não ser obstada por uma série de questões parlamentares. Então, é só a gente pegar agora o exemplo do governo Temer, que desde que entrou ele está tentando, e não conseguiu, e duvido que consiga até o final, dada a conjuntura atual, passar a lei da Previdência, né? Então nós não temos a reforma da Previdência, não é porque o governo não quer, é porque você tem no parlamento uma série de indivíduos resistentes ou a qualquer reforma ou a algum determinado aspecto dessa reforma. Então ela Professor, não consegue passar. O senhor é a favor da reforma previdenciária ou não? Ou acha que não precisa ser feita? Então, aí você está me pedindo a opinião pessoal, e eu gostaria da opinião pessoal ela ficar à parte. O que eu posso responder para você é o seguinte: se você analisar tecnicamente, tá certo? Você tem um esgotamento do modelo da Previdência e necessariamente você tem que passar por algum tipo de alteração. Então veja bem, quando nós nascemos, eu pelo menos na década de 60, década de 70, nós falávamos de uma média de vida de 45, 50 anos. Hoje nós vemos com tranquilidade pessoas passarem dos 80 anos. Então o modelo de previdência que nós tínhamos naquela época... Muito atrasado. Não é que está defasado, né? Porque se você for falar que está atrasado, você está dizendo para mim que o aumento da expectativa de vida é um erro. Tá certo. Tá certo? Não é justo? É justo. Então, se nós vivemos mais, é porque a gente tem uma medicina melhor, porque nós temos uma alimentação melhor, porque nós temos condições gerais de saneamento, de qualidade de vida melhor. Então, isso para nós, enquanto indivíduos, é um ganho. Mas para o modelo de previdência, ele é um problema. Aí a questão toda é o seguinte: é como que esse dinheiro que é arrecadado da Previdência ele está distribuído. Então, a questão talvez não seja nem o problema do modelo de arrecadação, mas seja o modelo de distribuição.
E toda vez que você fala de reformar o modelo de distribuição, você vai ter pessoas que vão ser prejudicadas e pessoas que não serão prejudicadas. Você tem o casos, né, da iniciativa privada, você tem um regime, né, e no setor público você tem outro totalmente distinto. Então, isso é uma coisa que a sociedade tem que avaliar. Então, isso não é algo que o governo, por uma penada, por um decreto, ele transforma. Você não pode olhar só do ponto de vista econômico, só do ponto de vista econômico. Não estou dizendo com isso que ele não seja importante. Tá? Eu estou dizendo que ele é importante, mas ele não é o único critério de avaliação. Você não pode chegar lá e falar assim, não, porque todo mundo amanhã ou depois tem que se aposentar com 75, com 80 anos. Isso é válido para nós que vivemos numa situação de urbanidade, com acesso a médico, com acesso a uma estrutura básica. Mas e o sujeito que vive numa cidade ou numa região onde ele não tem tratamento de esgoto, onde ele não tem assistência médica, onde ele não tem remédio? Qual que é a expectativa de vida? Quando a gente fala de uma média de vida de 75, a gente tem aquele sujeito, um grande grupo populacional que não passa dos 50. Você vai condenar ele a almejar a aposentadoria só depois de morto? Então, você veja que a coisa é muito complexa para você reduzir simplesmente a uma questão de que eu sou a favor ou eu sou contra. Eu acho que depende do contexto. E a grande dificuldade de medidas como a trabalhista, de medidas como a reforma política, tributária, previdenciária, é justamente essa dificuldade que a gente tem de conquistar, pelo menos, o apoio da grande parte. Aí que eu volto àquela frase inicial, né? O jogo é jogado. Quer dizer, eu só vou saber a previdência que eu vou ter, a reforma trabalhista, política, tributária que eu vou ter, depois dela passar pelo crivo do Congresso e todas essas vozes conseguir colocar lá os seus argumentos. Gente, nós hoje temos uma aula aqui, né? Dá uma impressão que nós estamos na sala de aula da PUC, viu? Mas nós voltamos já, viu? Esta é a Rádio Campinas Digital e eu sou Roberto Santana. Uma boa tarde a meu querido Ruimar Lubanco. Um forte abraço para você, uma ótima tarde, muito obrigado por estar conosco. O meu querido Rodrigo Vilauba, boa tarde, Rodrigo, muito obrigado. Ótima tarde, meu amigo Roberto Santana e os amigos do Arcides. Ótima entrevista, muito obrigado, meu querido. Minha querida Eliana Santana, que é a moça, a mulher que tem a senha do meu cartão, muito obrigado. Muito obrigado ao meu querido André, que está aqui na mesa de operação da Rádio Campinas Digital. Muito obrigado. Nós temos aqui, além do nosso querido professor do Arcides, nós temos também o meu querido Ronaldo José Cassice. Cassice. Isso. Doutor Ronaldo, eu estou vendo aqui que o senhor é do CT André Luiz. É uma comunidade terapêutica na região ali do satélite Íris aqui em que Campinas. Você trabalha com o problema de dependência química. Isso, e álcool. E álcool também. Isso, lá é dependência química e álcool. Então as pessoas são internadas num período de tratamento, alguns normalmente o período é de 6 meses, mas alguns casos depende da... Aí você faz um trabalho de psicologia, é isso? Com dependente químico ou não? A psicologia tem a psicóloga. A psicóloga. Você faz um trabalho de... trabalho de vivência, né? De experiência. De experiência e o que está dando certo, né? No caso, os 12 passos, lá é baseado nos 12 passos, a química, né? Então, eu não faço... Tem coisas que eu não consigo identificar, mas a maioria das coisas pela vivência e a história é muito parecida, né? Então, a gente usa muito... A história do outro, ela acaba ajudando a pessoa nas partilhas. E durante as reuniões eu abordo muito isso daí, entendeu? Que a pessoa comece a fazer uma mudança de dentro para fora. Eu vou te fazer uma pergunta que normalmente muita gente faz para mim, o seguinte. O que leva... Eu não vou dizer só jovem, porque hoje eu conheço pessoas de idade que estão indo para o mesmo caminho. O que leva uma pessoa a partir para a droga? São vários aspectos, assim, né? Normalmente, a curiosidade, para ser aceito num grupo que ela está se identificando, ou às vezes algum fato crucial, algo que aconteceu na vida da pessoa que mudou a rotina dela. Então, ela tinha um hábito e o fato que aconteceu foi uma fuga. Então, algumas pessoas que, por exemplo, mais velhas que estão entrando
Agora, muitas das vezes é uma fuga. Foi uma fuga, ela já tinha predisposição, porque ela já estava inserida na cultura do consumo do álcool ou da droga, e com esse fato acelerou o processo e ela perdeu o controle. Alguns perdem o controle, outros não. Vai muito da pessoa, mas o fato da pessoa estar entrando na droga normalmente é um fato específico que acontece na vida dela e ela utiliza como fuga. Você que está nesse meio, né, que lida com esse problema da droga, os dependentes químicos, eles falam para você: eu uso droga porque eu me sinto bem, eu uso droga para esquecer, ou a maioria por causa da família, ou qual que é, assim, o que eles mais dizem para você que eles levaram a usar a droga? A maioria, que quando você começa a fazer o histórico da pessoa, a maioria fala que usava droga porque gostava, porque se sentia bem, é uma sensação de prazer mais rápido, né? Mas quando perde o controle, passa por um período de culpar todo mundo. Então a pessoa, quando você vê que a pessoa está culpando todo mundo, ela ainda está na negação que o problema está com ele, que é ele que precisa mudar e não as pessoas. Mas, em geral, a maioria fala que é gostoso usar droga, né? Que ninguém, por exemplo, ninguém é viciado em bezetacil, em chá de boldo, ninguém vicia em coisa ruim, né? Então... Chá de boldo é ruim, né, professor? Então as pessoas, elas costumam viciar naquilo que é bom, né? Me fale o que é 12 passos. Isso, são 12 regras para ser cumpridas. Isso. Me fale do primeiro passo, depois eu vou voltando e vou batendo a bola aqui com outra para ver se a gente... O professor depois vai me dar uma hora para ver se eu estou indo bem, né? Porque se não estou, Roberto, faz assim que é melhor depois, né? O primeiro passo, o que ele fala? É o de admissão. Você tem que admitir que você é impotente perante as drogas, perante a sua doença, que é da entendi. adicção. Então, o primeiro passo, a pessoa tem que entender que aquela droga está fazendo mal a ele. Isso. Que ele não que pode a vida continuar. dela estava descontrolada. Então, o que é um adicto? É um homem ou uma mulher na qual a vida ficou descontrolada devido às drogas ou ao álcool. Então, o primeiro passo é o da rendição. A pessoa tem que se render e tem que admitir. Então, se ela não consegue admitir, como que ela vai se tratar? Ela não consegue seguir em frente, porque ela não consegue dar o primeiro passo. Ou muitos, a grande maioria, que algumas pessoas têm 16, 20 internações, ela admite, ela sabe que ela é doente, mas ela não aceita. Então ela sempre acha que ela pode controlar de alguma forma. Então a pessoa que toma, por exemplo, pinga, quando ela sai da clínica, ela acha: o meu problema é a pinga, eu vou começar a tomar cerveja. Mas por uma questão física, de uma coisa que a gente chama de tolerância orgânica, que o corpo já reconhece aquela substância. Então, mesmo de alguma forma, ele vai fazer a pessoa. Então, tem a pessoa que fuma o crack e acha: bom, meu problema é o crack, eu vou fumar maconha. Então, a pessoa vai sempre se enganando. Então, ela admite que ela é doente, mas ela ainda tenta, de alguma forma, controlar. Então, a base do primeiro passo é a rendição, é a total rendição. É você admitir realmente que sua vida estava descontrolada e você aceitar que você precisa de ajuda. Se você não conseguir isso... Já voltamos com o Ronaldo aqui para perguntar o segundo, né? Aprendemos um pouco do primeiro passo. Meu querido Efraim Silva, boa tarde, meu amigo Roberto Santana. Boa tarde, meu amigo Efraim, muito obrigado por estar aqui no Face da Rádio Campinas Digital. Meu querido Romualdo Banco, parabéns pela aula. Obrigado. O professor vai dar aula mesmo pra gente aqui, viu? Meu querido Walter Batistoni Filho, uma boa tarde para você. Obrigado por estar conosco. Eu convido todos vocês que estão ouvindo a Rádio Campinas Digital. Venha para minha página, vem pelo meu Face aí. www.facebook.com/Rádio Campinas Digital. Voltamos aqui com o meu querido professor da PUC, Duarcider. Meu querido professor, política é um negócio complicado, religião também, torcedor de futebol, né? Porque um torce para um time, outro para o outro e tal. Mas o que eu vejo é o seguinte: será que se nós, todos brasileiros,
todos os brasileiros hoje esquecesse partido, cor, e se unisse todo mundo num pensamento positivo? Porque o que eu entendo e conheço desse Brasil, isso é um país rico do povo pobre. Será que se todo mundo mudasse o raciocínio, isso não melhorava? O senhor sabe como é que eu melhorei um pouco de vida? Quando eu tinha 15 anos, eu era funcionário de um libanês. E ele me chamou de um dia e falou: Robertinho, quer melhorar de vida? Ajuda quem tem dinheiro a ganhar dinheiro para sobrar um pouco para você. E às vezes fiquei muito pouco funcionário. Depois abri meu negócio. E graças a ele. E até hoje eu acho que quem ajuda quem tem, parece que sobra um pouco. Ajudar quem não tem, não sou contra ajudar não. Mas tem que ver como ajudar, porque às vezes ajudando, você pensa que está ajudando e não está ajudando. Como professor, o que o senhor acha desse ponto de vista? Estou muito errado disso? Eu acho que é um ponto de vista polêmico, né? A gente tem que partir da ideia o seguinte: se todo mundo gostasse do branco, o que seria do amarelo, do azul, do marrom? Eu gosto de amarelo. Tô vendo. Então, o que chama atenção a você é o seguinte, olha, já dizia o Nelson Rodrigues, né, toda unanimidade é burra. Né? Nesse sentido de que evidentemente existem diferentes perspectivas e é muito assim didática aquela ideia do copo com metade dele em água. Você vai olhar, você vai me dizer: não, isso aqui está meio cheio. O outro vai dizer: não, está meio vazio. E o outro vai dizer: não, está pela metade. De modo que você tem 3 estados diferentes para a mesma coisa. Então isso é característico do humano, e eu acho que é até por isso que, enquanto espécie biológica, nós fomos capazes de dominar animais mais fortes, mais rápidos, mais violentos e em maior número, exatamente porque a gente tem uma capacidade de enxergar uma determinada situação por diferentes perspectivas. E ao fazer isso, em geral, no tempo, a gente acaba fazendo as melhores escolhas. Porque as melhores escolhas são aquelas que, do ponto de vista biológico, garantem a nossa sobrevivência. Então, é muito interessante, por exemplo, para um determinado grupo, para uma determinada pessoa, ela viver em função da capacidade, por exemplo, financeira que ela tem, de ter uma boa comida, uma boa casa. Mas em que situação ela acumula isso, né? De que forma ela faz isso? Então, existem pessoas que têm um espírito colaborativo, como você acentuou, né? Que gostam de ajudar as pessoas, tá certo? Mas nem sempre uma determinada forma de ajudar é a forma que vai produzir os mesmos efeitos se você aplicar a fórmula do mesmo modo a um outro grupo. O que a gente precisa entender é assim: nós, enquanto seres humanos, nós estamos acima da política, nós estamos acima da economia. A gente não pode colocar os humanos numa situação de dependência, né, de uma avidez, por exemplo, que o sujeito tem para ganhar dinheiro que o outro não tem. Veja quantos garotos vão para os campos de futebol e quantos se tornam, né, um Neymar, um Dudu, um sujeito, um Messi, um Cristiano Ronaldo. Quer dizer, você tem milhões para um. O problema do sistema competitivo, que é o que embaseia a sociedade capitalista atual, é a ideia de uma corrida. O que é uma corrida? Você coloca 30 pessoas para correr, quantas ganham? Uma. Você tem 29 perdedores. Então, uma corrida competitiva capitalista, ou qualquer que seja, né, eu estou dizendo capitalista no sentido de você produzir renda através do seu trabalho, do emprego, do trabalho dos outros. Mas quando você faz isso, você está colocando 29 pessoas como perdedores. Então, se você abre uma vaga de emprego com um salário bacana, numa empresa legal para trabalhar, você vai ter lá, de repente, 3, 4 vagas e você olha quantos candidatos, 2.000, 3.000, 4.000 são candidatos para aquela vaga. Então, você tem lá, num universo de 1.000 pessoas, 3 que vão ser empregadas e 997 que serão. O que são essas 997? Não é um robozinho que você desliga e coloca no armário. Ela come, ela bebe, ela tem família, ela tem sonho, ela vota, ela torce para o time de futebol, ela frequenta shopping, tá certo? Então você tem que, de alguma forma, dar uma condição para que ela desenvolva essa habilidade. De que forma? Cada um tem uma
uma especificidade. Falei do futebol, tem um sujeito que tem vocação física, orgânica para o goleiro, o outro para atacante, outro para zagueiro, coisa e tal. Então, a questão toda de alguma forma, a gente olhar para essas pessoas e não igualá-las assim, dizer que todas são homogêneas, mas que uma tem uma determinada habilidade e outras diferentes. Você, por exemplo, você tem uma habilidade para comunicador que outros não têm. Não significa que você seja melhor que eles. Muito obrigado, mas não tem, não. Eu tento. Imagina quantas pessoas que diante de um microfone, né, sentado no seu lugar aqui, travam. E outras fazem isso com naturalidade. Mas o problema do microfone, já lembrou bem, o problema do microfone e a câmera, eu não sei que coisas, porque tem muitos doutores, lógico, não é o caso do professor, não é o caso tem muitos professores, doutores que vêm aqui e travam que coisa na frente do microfone, na coisa. Isso é o quê? Timidez? Ou é alguma coisa? O que tem isso aí? Então, a questão toda é o seguinte, é você se expor, né? Toda vez que você coloca a tua voz, toda vez que você coloca um texto, toda vez que você se expõe a uma determinada pessoa, você está sendo, de certo modo, se colocando numa posição de ser criticado. Você pode falar a coisa mais linda, mais bacana, mais incentivadora, o outro fala, mas ele só faz isso, por isso, porque ele torce pro time não sei o quê, porque é da religião tal, ou porque ele está defendendo um tal partido, porque onde já se viu, sabe? Se você fala exatamente o contrário, eles vão te criticar da mesma coisa. Então, uma coisa que a gente aprende na área científica é o seguinte, a essência da ciência é a crítica. Ou seja, ela não sobrevive, ela não constrói nada se ela tiver unanimidade. Tem que ter alguém que discorde de mim para que eu possa, com objetividade, com certeza, com prova, com objetividade, dizer, não, o que eu estou te dizendo é correto por isso. Não é o que eu acho, é o que a ciência me diz. Professor, nós vamos para um intervalozinho, vamos voltar, mas vou deixar uma pergunta, não é que essa pergunta todo dia me faz, alguém me faz essa pergunta. O sistema de ensino no Brasil está certo ou está errado? E por que as pessoas saem da faculdade ou das escolas sem saber ler, sem saber escrever, sem fazer uma redação, sem saber fazer conta, sem nada? Me responde daqui a pouquinho que eu volto com o senhor. Meu querido Ronaldo, eu vivo muito preocupado com a dependência química. E mais preocupado ainda quando eu ando num centro igual a Campinas e vejo os seres humanos parecendo zumbi, né? Aquele bando de gente que vai para lá e vem para cá sem saber para onde ir. Você, como trabalha nesta área, você vê isso, possibilidade de um dia a gente cuidar dessas pessoas e não ter mais esse tipo de gente? Já você me responde essa. Tá. Guarda aí, tá bom? Gente, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estão ligadinhos na Rádio Campinas Digital. Eu sou Roberto Santana e vou ficar com vocês até às 17h30. Nós vamos para os nossos comerciais e voltamos já. Até já. Eu sou Roberto Santana e estou aqui na 42 Assiste. É assistência técnica especializada, televisão, tablet, notebook. Ora, caiu, quebrou, molhou, 42 Assiste, vem comigo. 42 Assiste é assistência técnica especializada. Aqui vocês encontram o melhor técnicos. Olha, acessórios, telefones. Olha quanta coisa. E aqui tem mais uma vantagem. Você toma um cafezinho para uma água enquanto eles consertam o seu celular, o seu tablet, o seu notebook ou televisão. 42 Assistem. É assistência técnica que você não perde tempo. Fica na Avenida Barão de Itapura, 1728, em frente à Escola Imaculada. O telefone é 3367-5894. Ou você pode pedir seu orçamento pelo site 42assistem.com.br. Eu sou Roberto Santana e tenho um conselho a dar para vocês.
Eu estou aqui no estacionamento Santana, da rua Rafael Sampaio, número 483, no Jardim Guanabara, Campinas, São Paulo. Por isso eu peço a vocês, não deixe o seu carro na rua, estacione nos estacionamentos Santana. O estacionamento Santana que eu estou filmando fica na rua Rafael Sampaio, 483, Jardim Guanabara, atrás da Escola Aníbal de Freitas e fundo com a Escola Imaculada. Estacionamento Santana, telefone 2121-0149. E também agora estacionamento Santana no São Bernardo, lá na rua Antônio Denísio, número 30, mais 3.000 metros para você estacionar com segurança. Estacionamento Santana, nesse você pode estacionar o seu carro, nesse você pode confiar, nesse eu assino embaixo. Tem também o telefone 019-997 95-24-75 e 019-2121-0149. Estacionamento Santana. Não deixe seu carro na rua. Tchau. Eu sou Roberto Santana, estou aqui na 42 Assiste. É assistência técnica especializada, televisão, tablet, notebook. Ora, caiu, quebrou, molhou, 42 Assiste, vem comigo. 42 Assiste é assistência técnica especializada. Aqui vocês encontram o melhor técnicos. Olha, acessórios, telefones. Olha quanta coisa. E aqui tem mais uma vantagem. Você toma um cafezinho para uma água enquanto eles consertam o seu celular, o seu carro, o seu notebook ou televisão. 42 Assistem. É assistência técnica que você não perde tempo. Fica na Avenida Barão de Itapura, 1728, em frente à Escola Imaculada. O telefone é 3367-5894. Ou você pode pedir seu orçamento pelo site 42assistem.com.br. Estamos de volta com o programa Roberto Santana e você pela rádio Campina Digital e também pelo Face www.facebook.com/rádio Campinas Digital. E nós estamos aí também com o nosso querido Vargas Filho na linha, melhor repórter policial de Campinas e toda a região metropolitana. Fala aí, meu querido Vargas Filho. Oi, Roberto, boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes internautas, né, que nos ouvem e também que nos assistem pelo Facebook. Muito obrigado pela audiência. Uma boa tarde aos convidados, assuntos tão interessantes aí. Aliás, o trabalho que é desenvolvido ali no satélite Íris com os dependentes químicos, dependência álcool, é um trabalho que a gente conhece, né, e sabe de resultados importantes que já foram obtidos. Esse trabalho tem que ser incentivado, tem que ser continuado e tem que ser incentivado porque são pessoas do bem, que trabalham muito para outras pessoas, para o ser humano. Então é um trabalho muito bonito, muito bacana que é desenvolvido. Roberto, oi, meu querido. A polícia hoje, aqui em Campinas... Você não foi tomar café comigo hoje, hein? Você não foi tomar café comigo. Nogueira, como Americana, nessas cidades a polícia civil trabalha do 11º Distrito Policial aqui de Campinas. O 11º Distrito Policial aqui de Campinas desencadeou uma investigação que vem desde o começo do ano de combate a uma quadrilha especializada em furto de combustível de dutos, exatamente isso. Eles perfuram túneis, chegam até dutos e furtam combustível de distribuidoras da Petrobras. E no começo desse ano, em meados desse ano, na verdade, né, uma casa no Jardim Londres, aqui em Campinas, escondia ali uma grande quantidade de combustível que era retirado de dutos. A partir dessa descoberta, a polícia começou a investigar e mapeou um esquema grande aí de uma quadrilha e chegou a esse resultado de hoje. Foram pedidos 6 mandados de prisão
e 11 de busca e apreensão. Aqui em Campinas, em Americana e em Cosmópolis principalmente. O maior foco da operação foi em Cosmópolis, até porque em Cosmópolis um galpão ali onde era armazenado o combustível que era furtado e também onde todo o esquema era desencadeado com a chefia aqui em Campinas. O chefe do bando foi preso aqui em Campinas, a única prisão. O chefe do bando, do esquema, foi preso aqui em Campinas. Agora a polícia vai continuar as investigações. Mas era uma quadrilha que era baseada aqui em Campinas, a partir do Jardim Londres, uma quadrilha estabelecida aqui que furtava combustível de dutos de distribuidoras da Petrobras, um trabalho desencadeado pelo delegado Leonardo Burger, que é o delegado titular do 11º Distrito Policial aqui de Campinas, uma investigação importante que ainda continua, até porque outras informações foram obtidas hoje com a prisão e com outras coisas que foram apreendidas e o trabalho vai ser continuado. Então, vamos dar parabéns, né, Braga? Vamos dar. O furto de combustível foi preso em Campinas hoje. Tá vamos dar parabéns aí ao nosso delegado e a toda a equipe da polícia, né? Para poder ver se a gente diminui um pouco esse negócio de tanto roubo não é só nos dutos, né? Não é só, mas em postos de gasolina, em supermercados, em transporte de carga. E a polícia tem combatido isso daí, mas está difícil. Parece que eles vão em um lugar, aparece outro, vão em outro, aparece outro. Não é isso mesmo? E você, Vargas Filhos, na minha opinião, um grande repórter, né? Aqui de Campinas e região. Muito obrigado por você participar toda tarde de quarta-feira, sempre trazendo aí as notícias policiais para os nossos queridos ouvintes. O que mais que você tem aí, meu querido Vargas Filho? É isso, essa é a principal informação do dia, é o principal trabalho da polícia aqui em Campinas no dia de hoje. Quero agradecer. Quarta-feira a gente está de volta aqui e vamos bater um papo ainda nesses próximos dias. Quero agradecer a audiência que é grande, que sempre está crescendo, isso que é importante, né? A audiência da Rádio Campinas Digital e do programa Roberto Santana está crescendo a cada dia, e isso é importante. Graças a Deus e graças a você, meu amigo. Um abraço, um forte abraço para você, sucesso. Muito obrigado. Nós estamos entrevistando agora aqui o professor da PUC, o nosso Duarcides Ferreira Mariotti. E que está muito gostoso, a gente parece que está aqui numa sala de aula da PUC, né? Recebendo bastante coisa. E também o nosso querido Ronaldo falando aqui sobre dependência química. É o seguinte, para vocês entrarem em contato com a Rádio Campinas Digital, o telefone é 019-3272-5080 e o WhatsApp é 019-99672-5080. O telefone do Roberto Santana direto para você fazer o seu comercial e sua loja vender mais, é 019-99795-2475. Além de você vender mais, comercial na Rádio Campinas Digital é mais barato do que você imagina. Se o seu telefone caiu, quebrou, molhou, só tem um endereço para você levar, seu celular. É na rua Avenida Barão de Itapura, 1728, que fica em frente à Escola Imaculada. 42 Assiste. Lá o telefone é 3367-5894. Ou você pode fazer um orçamento sem compromisso no www.42assiste.com.br. Se a sua sogra também quebrou a televisão, não briga com ela, leva na 42 Assiste. Aí a filha quebrou o tablet, leva na 42 Assiste. O sócio quebrou o notebook, 42 Assiste. Então, se você tem que quebrou algum aparelho eletrônico seu, não perca tempo, vai direto a 42 Assiste. Lá você tem uma recepção muito gostosa, com cafezinho, com água gelada, e lá você é atendido pelas recepcionistas, né? Eu lembro agora do nome da Vitória, e eles encaminham seu aparelho para os técnicos, e quem sabe você já leva na hora. Então, 42 Assiste, fica ali na Avenida Barão de Itapura, 1728, bairro Botafogo. Eu quero falar também de vocês o seguinte, vocês que estão construindo, reformando, ou são eletricistas e precisa de material elétrico, vocês só tem um lugar para ir. Chama Logos Materiais Elétricos. Além de trabalhar com os melhores produtos, as melhores marcas, eles têm os melhores preços. Eles vendem, inclusive eles vendem tão barato que alguém compra para revender.
de tão barato que eles vendem. E também fica aqui pertinho de você, fica aqui no Jardim do Trevo, na rua Manuel Francisco Mendes, 433. O telefone é 019-3273-3760. Ou você pode estar em contato pelo e-mail logos@logoscampinas.com.br. Logos, a mais completa loja de materiais elétricos de Campinas e região. Acaba de chegar aqui nos estúdios da Rádio Campinas Digital o meu querido Antônio Carlos Tedeschi, um dos maiores comunicadores aqui de Campinas, São Paulo, né, que agora está aposentado, só gastando, né, os capitais que ganhou, viu? Meu querido Antônio Carlos Tedeschi, muito obrigado por estar presente aqui comigo, viu? Muito obrigado mesmo. Meu querido professor... Pois não. Lembra da pergunta que eu lhe fiz? O que está certo e o que está errado na forma do ensino atual? Eu digo isso que eu sou empresário e às vezes parece cada um lá e fala assim, eu sou formado nisso e nisso, né? E aí eu pergunto, meu querido, por que você quer trabalhar na minha empresa? Aí ele responde, por exemplo, assim, não sei. E aí eu peço para ele, faça lá 3 linhazinhas para mim solicitando uma vaga aqui na minha empresa. O senhor tem computador? Porque eu não sei escrever. Mas meu filho, você acabou de mostrar um diploma tão bonito. Professor, o que está errado nisso ou o que está certo? Eu não sei, talvez. Não sei, depende, né? Eu imagino assim, quando nós iniciamos, né, a nossa formação educacional, a gente tem uma realidade social, econômica, política totalmente distinta daquela a qual a gente vai estar inserido quando formado. Se você imaginar o sujeito que entra no primeiro ano da escola e aquele que sai de uma faculdade, você está falando aí de um universo talvez de 16, de 20 anos de processo formativo. Se você imaginar 20 anos atrás, no Brasil, por exemplo, estava começando a internet. Ou seja, nós não tínhamos internet no Brasil, smartphone, a gente não tinha nada. O WhatsApp ele foi fundado em 2009. Sim. Então nós estamos falando de uma tecnologia, a gente está falando de uma alteração social que é muito mais veloz do que a nossa educação pode acompanhar. A grande dificuldade que eu vejo enquanto professor é justamente, não é ensinar o passado para o aluno, mas é saber daquilo que eu sei ou daquilo que eu posso conduzir esse aluno, o que vai ser útil para ele daqui 20, daqui 30 anos, quando ele estiver inserido nessa sociedade, nesse mercado de trabalho, nessa situação de vida, né? E é muito difícil, é um exercício de futurologia. Então, para você, para mim, que nós tivemos uma formação dentro de um determinado contexto, onde você não tinha calculador, onde você não tinha tablet, onde você não tinha computador, a habilidade de escrever à mão ela era imprescindível. Nós tínhamos aulas de caligrafia, nós tínhamos aula de datilografia, né? Exatamente. O QWERTY lá era uma coisa que era comum a gente se deparar, né? O sujeito que nasce hoje, ele já nasce digital. Você pega uma garotinha de 3, 4 anos de idade e dá um aparelho eletrônico para ela tem uma capacidade de interação com aquilo que eu costumo brincar às vezes, né? Se eu tiver que pegar um videogame, por exemplo, eu tenho que ler as instruções, né? Aperto o botão A, vai para cá, botão B para lá, tal, para eu aprender a fazer. O meu netinho lá, ele pega e já sabe o que fazer. Essa diferença, ela é orgânica, ela é neurológica. Ou seja, o cérebro da criança, ele já faz os atalhos, ele já faz as conexões sinápticas que a gente chama, neurologia, tá certo? De modo em que ele tem uma interatividade com o aparelho eletrônico que nós, na minha idade, as pessoas da minha idade, ou acima, elas não têm. Então, nosso cérebro é analógico, ele precisa de instruções. Então, é muito complicado essa interação, é muito difícil, né, você imaginar uma educação, né, de alguém analógico ensinando para o digital. Gente, eu só quero mandar um abraço aqui para o meu querido Roberto Pontes. Muito obrigado por estar conosco aí, meu querido Roberto Pontes. E meu querido Marco Rogério de Lima, uma ótima tarde para você. Muito obrigado por estar conosco, ouvindo aí Rádio Campinas Digital e também pelo Face www.facebook.com/Rádio Campinas Digital. Professor, então, dessa forma que me respondeu, na atualidade, está certo o ensino?
Eu acho que a grande dificuldade do ensino é aí você vai ter diferenças de escolas, você vai ter diferenças entre professores, em que você tem algumas situações em que as escolas, o projeto pedagógico da escola, o corpo docente, ele consegue captar com precisão essas necessidades futuras e insere o aluno adequadamente. De outra forma, você vai ter, e aí eu concordo com você que talvez seja a grande maioria das escolas, que não tem essa percepção e com isso ela fica com dificuldade. Ou seja, ela prepara o aluno para um mundo que não existe ou que existia e com certeza não vai existir mais. E aí vem a dificuldade desses alunos arrumar um emprego. Sim. Porque como é que a pessoa, de um empresário, por exemplo, como é que eu vou admitir um funcionário que não sabe fazer uma conta, que não sabe escrever, como é que eu vou fazer isso daí? Porque às vezes você tem uma empresa onde não é só jovem que está ali que vai acompanhar o raciocínio dele, não é mesmo? Então fica muito difícil. Agora, é certa pessoa não sabe nada disso e passar de ano? Tá certo isso aí, professor? Então, a questão toda de passar ou não passar de ano, porque o que é passar de ano? Olha, ele muda de grau, não é isso? Exatamente. Para ele mudar de grau, né, do primeiro ano para o segundo ano... De grau nós entendemos. Para ele poder passar de um estágio para outro, ele faz uma prova, ele faz uma avaliação. Então, eu vou dizer para você, assim, com a minha experiência docente, é o seguinte, o que é uma prova? É a capacidade que você tem de responder as perguntas que foram feitas. Sim. Ela não significa absolutamente nada em relação do aprendizado, porque eu posso saber todos os pontos que o professor passou durante a matéria e só um que eu não sei bem. E esse que não sei bem cai na minha prova, pronto. Eu já não sei absolutamente nada, não fui aprovado, ou tenho que fazer recuperação, ou qualquer coisa de outra forma. Ou, ao contrário, o professor deu 10 pontos, eu só sei um. Os outros 9 eu não sei. E aí as perguntas que caem são justamente daquela coisa que eu sei, daquele assunto que eu sei, daquele ponto que eu estudei. Então, nesse caso, eu vou ser aprovado, né, como se eu fosse o melhor aluno da turma. Então, é uma questão do processo avaliativo. O que você está avaliando, né, quando você coloca para o aluno uma dimensão para que ele possa, ao final, ser aprovado ou ser reprovado, ter o direito, por exemplo, de acesso ao vestibular, ter o direito ao acesso, por exemplo, a uma escola de qualidade. Então, não é o aprendizado que está valendo, é a capacidade que ele tem de responder as perguntas, é um pouquinho diferente. Mas aí você deixou no ar aqui, né? Vou apertar ele só um pouquinho, sabe? Deixa o Ronaldo falar também. Mas ele vai falar. Professor, mas então veja bem, essa forma do aluno tem que passar, né? Então ele estava na primeira série, mas não fez nada, mas passou para a segunda. E da segunda vai para a terceira e vai assim até chegar na faculdade, está tudo certo essa forma aí. Eu acho que você está colocando a coisa de um modo muito simples. Quando a gente... Agora eu vou explicar por que eu penso assim, né? Quando você faz um processo de aprendizagem, você trabalha com 3 níveis. Um chama-se competência, o outro chama habilidade, o outro chama atitude. Ou seja, você tem que conhecer as bases teóricas, assim, toda a história, por exemplo, do radialismo. Isso é uma coisa, isso é competência. Você tem que ter a habilidade para lidar com o microfone, para fazer impostação de voz, para acionar todos os comandos que você tem que fazer. Isso é habilidade. Mas você tem que ter atitude, ou seja, você tem que pensar como um comunicador, você tem que ter um diálogo ético com o teu público, né? Você tem que ter toda uma série de circunstâncias que elas não dependem nem do teu conhecimento teórico sobre o rádio, nem da tua habilidade diante do microfone. Ela depende das suas virtudes pessoais, vamos dizer assim, né? Para não usar a palavra caráter, porque ela teria um sentido pejorativo. Colocada dessa forma. Então você veja que é um conjunto de circunstâncias com o qual você avalia o aluno. Então, de repente, ele não tem habilidade, mas ele tem uma atitude, porque você vê o esforço do aluno, você vê que realmente ele tem lá aquela condição, né, de expectativa de aprendizado, mas por um motivo ou outro ele teve dificuldade com essa ou com aquela prova. Então, a situação ela é circunstanciada. Você tem que avaliar essas 3 dimensões. Então, todos os processos avaliativos, eles têm que passar necessariamente por uma análise desse processo. Talvez o sujeito não sabe fazer uma determinada conta, mas ele sabe fazer um outro tipo de conta, ele é excelente em texto, ele tem uma memória muito boa para fatos históricos, coisa e tal, então você tem que analisar todas essas circunstâncias. Daqui a pouco nós vamos voltar com o professor aqui sobre salário dos professores, né? Mas daqui a pouco. Meu querido Ronaldo,
Vamos falar um pouquinho de dependência química. Você já deu uma explicação legal e falou sobre o primeiro passo. Aí você falou de situação de rua, né? Então, responda essa situação de rua, que eu sinto isso como muito grave. Então, no caso da situação de rua... Toma aqui uma pergunta. No caso da situação de rua, é um aspecto... É o fundo do poço total que a pessoa chega. Mas tem vários aspectos. Então, se alguns casos de vivência de algumas pessoas, esse distanciamento da família ocorre às vezes, assim, a pessoa, ela quer viver isolada. Ela já não consegue mais justificar, ela não consegue mais enganar, ela não consegue mais manipular ninguém, e ela vai perdendo as pessoas. Conforme ela vai perdendo essas pessoas, até a própria comunidade onde ela vive, no bairro, começa a fazer pequenos furtos no bairro, a pessoa às vezes ela perde um controle da situação. E aonde ela vê esse isolamento? Na rua. E hoje, um fator que eu escuto de algumas pessoas que chegam, por exemplo, não está ruim viver na rua, né? E isso é uma Principalmente coisa... em Campinas, onde temos tudo, né? Então, assim, almoço a R$1, janta de graça, café, e dinheiro no semáforo para usar a droga. E se chegar até 9h30 da noite na fila do albergue, ele vai dormir, vai tomar um banho. Quando ele não quer usar a droga de preferência dele, não quer ficar na rua, ele sabe que ele tem um horário, ele vai ter um albergue, tem um determinado número de pessoas. Então a pessoa vai se adequando, né? Na experiência que você tem, o que tem que ser feito? Eu não digo acabar, mas pelo menos para diminuir essa multidão que está na rua em todas as cidades, não é só em Campinas. Eu tenho viajado por outras cidades, Sim, tem também... a gente tem a Cracolândia, é um exemplo. Todas as cidades, até as cidades do interior, cidade pequena, já está começando os moradores de rua. O que eu acredito que funcionaria seria um trabalho mais de um cadastro. Eu acho que um cadastro mais... falha do poder público? Eu acho que tem um pouco de... isso é a minha opinião. Eu sei que existe um trabalho de cadastramento, mas hoje o poder público está se encostando muito na turma que distribui sopa, na turma que faz a caridade. E eu acho que o poder público deveria ser mais proativo nessa área com relação a cadastro, localizar. Por exemplo, às vezes tem pessoas que estão aqui, a família está longe, tentar fazer um processo de reinserir essa pessoa na sociedade através de trabalhos específicos, com geração de renda para essa pessoa poder pagar uma pensão, para essa pessoa poder viver dignamente, não dormir na rua e depender dos 50 centavos do café da manhã, a sopa que é doada pela maioria das igrejas. Então, assim, o poder público, eu acho que joga um pouco a situação. Por exemplo, hoje nós temos mais de 3.500 comunidades terapêuticas no Brasil, fora as involuntárias, que é aquela que a família paga para tirar o cara da rua e internar involuntariamente. Nessas 3.500 clínicas... Algumas são pagas, a grande maioria são pagas, né? Na média hoje de 500 até 3.000 reais a mensalidade, depende do que ela oferece, mas o básico todas têm. Em média tem quantas pessoas? Mais ou menos 50, mais ou menos? Isso, em média tem 50 pessoas. Tem algumas que chegam, que cabem mais. Tem uma estrutura maior, uma fase que nem o Padre Haroldo, por exemplo, tem 100. Cabe 100 pessoas na fazenda, mais um tanto. O Padre Haroldo já tem um trabalho que é a pessoa de inserir na sociedade, por exemplo. Então, as pessoas, quando ficam um período na fazenda, vêm para um outro local. Algumas já têm isso, que chama ressocialização. Então, a pessoa ela sai na rua, volta, sai e volta e vai procurando emprego. O Amor Exigente é uma instituição do Padre Haroldo. Ele é bom, ajuda bastante? Você conhece bem isso aí? Eu não tenho tanto conhecimento, mas, por exemplo, a mãe do menino que eu tenho trabalhado agora, eu sugeri, então, simultaneamente, acontece aqui na Ferreira Penteado, tem uma reunião específica para a família e para o dependente. Então, o dependente vai no grupo que eu vou, no caso de Narcóticos Anônimos, né, que é um
um grupo onde a partilha do outro acaba ajudando, né, mutuamente. Inclusive, já tem moradores de rua chegando até o grupo. Tem um que vai toda noite assistir a reunião, ele mora na rua. Mas essa pessoa é uma pessoa que já está procurando ajuda, porque ele vê que a droga está mantendo ele na rua, né? Entendi. Então, querendo ou não, quem vai para a rua por perder o emprego, por algum outro motivo, às vezes acaba conhecendo a droga porque ele está vivendo na rua, em situação de rua, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que a política criasse alguma forma de diminuir a facilidade de se encontrar droga para comprar? Isso aí melhora um pouco ou continuaria a mesma coisa? O pessoal eu acho que não melhora nada. Eu acho que na sociedade hoje é o que eu falei, é a cultura do consumo. Então tem a turminha aqui, tem muita gente ainda que acredita que eu posso usar só de sexta-feira e minha vida é normal. Então é muito dinheiro envolvido. Então, assim, não é a facilidade. Eu acho que se apertar mais, não sei o que poderia acontecer com essa turma que... Então, assim, enquanto tiver o poder financeiro, a pessoa está gastando. Então, o problema está no dinheiro. Então, assim, tem muitas pessoas que conseguem comprar muito durante muito tempo porque ele tem o dinheiro. Outras pessoas quebram mais rápido, vão para o crime. Deixa eu te fazer uma e pergunta. Assim começa a decadência. A dependência química tem mais pessoas com mais poder aquisitivo ou menos poder aquisitivo? Essa informação, assim, eu desconheço, mas é muito relativo. Mas a maioria das pessoas depende da droga. Cada droga com o seu poder aquisitivo. Por que o crack está explodindo? Porque é barato. Então, quando a pessoa, o crack é barato. Deixa eu te fazer uma pergunta. É muito barato. Você é a favor das pessoas em Campina dar esmola em dinheiro no semáforo? Não, porque hoje eu falo para você, a maioria das pessoas que estão em semáforo, elas estão em situação de rua e uso do crack. Então, assim, quanto mais dinheiro recebe, mais mal está fazendo ele. Eu evito. Às vezes eu compro alguma coisa que que eu percebo que a pessoa está tentando uma renda. Mas quando você vê que a pessoa não é para comer, a grande maioria é para comprar o corote e depois o crack. Tem alguns semáforos específicos em Campinas. Corote, você fala é aquele vidrinho de pinga? Isso, aquele gordinho lá, que tá 2 e pouco, 3, depende do lugar. Coiote. Chama corote, né? Corote, o pessoal fala. Corote. Então, assim, nós temos alguns semáforos em Campinas que são pontos específicos próximos de regiões onde se vende o crack. Então, você vê que a pessoa fica um zumbi. Semáforo, biqueira. Semáforo, biqueira. Você tem o comercial Tem? Na próxima vez solta um. Então, basicamente, a pessoa é onde você identifica aquele zumbi que você viu. O zumbi que nós vemos hoje nas ruas é o zumbi que está do semáforo e quando ele está indo buscar a droga dele. Ele fumou, ele volta para o semáforo. Então, esse zumbi, ele está fazendo exatamente isso. Até uma hora que o corpo cansa, ele dorme em algum canto ou vai procurar algo para comer. Pelo menos alguns depoimentos que eu já ouvi de pessoas que a família conseguiu localizar na rua e conseguiu convencê-lo a fazer um tratamento. Mas tem as pessoas que, como eu já disse, fala que tá cômodo, tá fácil viver na rua hoje. Já nós voltamos com você, Tá você bom. falar do Mistura Boa. Tá O que tem de diferente no Mistura Boa, Tá bom? Tá ok. Voltamos com o nosso querido professor aqui da PUC, que está um papo gostoso. E tenho certeza que você vai voltar outro dia aqui, porque uma hora e meia é muito pouco para a gente saber. Meu querido professor, eu conheço muitas professoras e eu tenho uma empresa onde devo receber, para não errar lá, 100 professoras por dia. E das 100 que eu percebo, todas elas adoram lecionar, ensinar, é aquela facilidade deles, né? Delas também. Tem professor e tem professora. E todas reclamam. Bom, eu vou adiantar. Todas andam em um tremendo de um carrão, né? BMW, e mais não sei o que. E todas reclamam que ganha muito pouco. O salário de professor é pouco assim mesmo, professor? Depende, né? De quem paga e para quem recebe.
Poxa, professor, como depende? Como depende? Depende, para quem paga é muito, para quem recebe é pouco, essa é a lógica. Mas quem paga é o governo? Então, se ele pagar muito para o professor, o que acontece? Ele vai ter que tirar de outros setores da sociedade, vai ter que tirar da saúde, vai ter que tirar da segurança, vai ter que tirar da administração interna. Mas, professor, o senhor não acha que, é a minha opinião, professor, médico, delegado de polícia, não era 3 classes que merecia ganhar muito bem? Então, a gente tem uma experiência, por exemplo, na Coreia, né? Coreia se acompanhou, teve a guerra de 53, destruiu completamente, e eles, em determinado momento, eles resolveram que toda a sociedade coreana, ela deveria fazer um esforço muito grande de educação. Então, com isso, ela teve toda a situação de formação, ela teve salário, ela teve muito mais do que salário e muito mais que formação, o reconhecimento social. E eu acho que a grande dificuldade nessas profissões que você falou, que você citou, eu posso falar do professor, das outras eu não tenho vivência para afirmar nada semelhante, mas é assim, nós vivemos nos últimos anos uma total desvalorização, né, da profissão de professor. Você vê que os cursos de licenciatura, né, eles estão sendo esvaziados porque as pessoas não querem ser professor. E a razão não é só a questão do salário, né? A questão é que você não tem o reconhecimento social do professor. Hoje você deve ter acompanhado, são vários os casos de professores que são agredidos pelos alunos, que são agredidos pelos pais dos alunos, que sofrem pressão pelo coordenador, pelo diretor da escola, que quer que ele tenha um comportamento. Eles são colocados às condições mais adversas de trabalho. Então você não pode exigir de um professor, você não pode exigir de um profissional desse, não vamos colocar o professor, né, mas de qualquer profissional, inclusive o professor, uma condição adversa em que ele saia de casa tranquilo, sabendo que ele pode ser agredido, sabendo que os alunos não vão respeitá-lo, que se ele tiver algum problema, muito menos os pais e muito menos a estrutura burocrática, muitas vezes, da escola. Então é uma situação de pressão, onde você vê um grande número de professores que estão lá em clínicas psiquiátricas, que estão com depressão, que estão doentes, não porque a profissão de professor, o ato de educar não seja gratificante, mas as condições elas são piores. Então talvez, né, se você me perguntasse assim, né, se eu tivesse que fazer uma opção, né, é o salário ou é a condição de trabalho, eu ia dizer para você que em primeiro lugar a condição de trabalho. Olha, você vê que... É a condição de trabalho. Que é o que acontece com os policiais no Brasil. Eles não têm condição. Os médicos, os enfermeiros, né? Você tem uma situação, né? Você pega, por exemplo, os policiais, né? Eventualmente você tem um que ganha 40, 50, 60 mil, mas a grande maioria ganha pouco, né? Pelo risco de vida que é de morte, né? Que eles passam. Professor, nós vamos para os nossos comerciais. E nós voltamos já e nós vamos falar aqui sobre as promessas e planos do governo, que eu vou ter que perguntar isso, que senão meus ouvintes vão dizer, Roberto, você não perguntou nada para ele, né? Nós temos aqui educação, construção de 1.200 creches. É o nosso governador que estava prometendo isso daí, né? Uhum. Nós temos aqui saneamento básico popular do Rio de Janeiro, tem 8 anos, adequada à destinação do manejo do resíduo sólido. Saúde e construção de 6 centros de reabilitação e 88 hospitais essenciais. E tem aqui segurança, criar 17 batalhões da rota. Uhum. Abrir 800... Meu Deus do céu. Mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Vamos para os nossos comerciais e voltamos já já. Eu sou Roberto Santana e essa é Rádio Campinas Digital. Rádio Campinas Digital. Roberto Santana e você... As tardes de quarta-feira fica muito mais gostosa. Voltamos já já. Eu sou Roberto Santana da Rádio Campinas Digital. E você que está construindo, reformando ou é eletricista, o endereço certo para você comprar materiais elétricos é na Logos Materiais Elétricos de Campinas. Fica aqui na rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas, São Paulo. Olha, a Logos, além de trabalhar com as melhores marcas, os melhores produtos, tem os melhores preços em materiais elétricos. Então não perca tempo, vá direto a Logos.
O telefone é 019-3273-3760 ou pelo e-mail logos@logoscampinas.com.br. Logos, a mais completa loja de materiais elétricos de Campinas e região. Eu sou Roberto Santana e tenho um conselho a dar para vocês. Eu estou aqui no estacionamento Santana, da rua Rafael Sampaio, número 483, no Jardim Guanabara, Campinas, São Paulo. Por isso eu peço a vocês, não deixe o seu carro na rua, estacione nos estacionamentos Santana. O estacionamento Santana que eu estou filmando fica na rua Rafael Sampaio, 483, Jardim Guanabara, atrás da Escola Aníbal de Freitas e fundo com a Escola Imaculada. Estacionamento Santana, telefone 2121-0149. E também agora estacionamento Santana no São Bernardo, lá na rua Antônio Denísio, número 30, mais 3.000 metros para você estacionar com segurança. Estacionamento Santana, nesse você pode estacionar o seu carro. Nesse você pode confiar. Nesse eu assino embaixo. Tem também o telefone 019-997 95-24-75 e 019-2121-0149. Estacionamento Santana. Não deixe seu carro na rua. Tchau. Eu sou Roberto Santana e estou aqui na 42 Assiste. É assistência técnica especializada, televisão, tablet, notebook. Olha, caiu, quebrou, molhou, 42 Assiste, vem comigo. 42 Assiste é assistência técnica especializada. Aqui vocês encontram o melhor técnicos. Olha, acessórios, telefones. Olha quanta coisa. E aqui tem mais uma vantagem. Você toma um cafezinho, toma uma água enquanto eles consertam o seu celular, o seu tablet, o seu notebook ou televisão. 42 Assistem. É assistência técnica que você não perde tempo. Fica na Avenida Barão de Itapura, 1728, em frente à Escola Imaculada. O telefone é 3367-5894. Ou você pode pedir seu orçamento pelo site 42assistem.com.br. Boa tarde, eu sou Roberto Santana, essa é a Rádio Campinas Digital. Estou de volta, muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho de vocês. Olha, agora eu vou falar para todos vocês, anota aí, lápis e papel na mão. Aquela primeira dezena que vale R$100. Eu vou falar a primeira, hein? Vamos falar o seguinte, a primeira dezena é número 25. Número 25. É a primeira dezena que leva você a ganhar R$400. Na quarta semana, a gente fala o último número, e se vocês jogarem aqui na tela, ligarem e falar as 4 dezenas que eu falei durante o mês, a gente vai sortear aqui na vista de todo mundo, como estão fazendo agora do Face, e aquele que vencer, né, que ganhar os 400, não importa a cidade nem o país, você vai receber porque eu deposito da sua conta, ok? Então anota aí, hein? Vou repetir mais uma vez. A primeira dezena é número 25. Voltamos aqui com o meu querido professor da PUC que está conosco. Meu querido, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu já vi, meu querido, que você entende de tudo um pouco. Né? É um professor completo. Porque eu já joguei vários assuntos e ele respondeu. E eu quero que ele me responda essa. Eu estou ouvindo milhões de promessas, que está aparecendo até Deus, que vai melhorar tudo. Uhum. O presidente da República. Certo. E acabo de ver aqui na minha tela do meu notebook as promessas do nosso querido governador do estado. Eu lhe pergunto,
tem condição do nosso presidente da República fazer 30% do que está dizendo, e o nosso governador do estado fazer 30%? Então, é um número muito abstrato, né? Eu poderia, por exemplo, dizer para você... Porque se fizerem esse 100%, isso aqui vira paraíso. Aí vai vir todo mundo aqui, vai invadir o nosso querido Brasil. Eu vou voltar lá, a primeira pergunta que você fez, né? No comecinho, né? O jogo é jogado, né? Então é muito complicado. Você tem que pensar assim, né? Que o recurso do Estado, ele é escasso. Então, se ele é escasso, é aquele cobertor curto, ele não dá para cobrir tudo, né? E por que tanta promessa aqui? Porque é o que vende voto. Não, mas já foi eleito, ele está vendendo isso aqui, depois que ele foi eleito. Mas o que é o... Assim, como é que você analisa uma empresa? Uma empresa que é um negócio, você fala assim, no final de 3 meses, 4 meses, ela deu tanto de lucro. Então você mede o sucesso de uma empresa pelo lucro dela, 10%, 20%, 100%. Você sabe que é uma empresa maravilhosa se ela está dando altos lucros, e que essa empresa não quer dizer absolutamente nada se ela está dando prejuízo, ela vai fechar e assim por diante. Qual que é como é que você avalia, né? Nós falamos da nota do aluno, né? Sim. Então, é a nota do aluno, é o lucro da empresa e a popularidade do governante. O dinheiro dele, aquilo que ele vai atrás, a moeda, a nota de aprovação, é o quanto a sociedade deposita confiança nele. Porque é um sistema de confiança, não é um sistema de realidade. Você pode ter um governo horroroso, mas se ele tem um apoio público, tá certo? As medidas que ele colocar podem ser as mais equivocadas do mundo, que vão ser aprovadas, vão ser porque o Congresso, ou as câmeras, ou a Assembleia, ela tem dificuldade em lidar com a popularidade de um governante. Mas se pelo contrário, né, e a gente tem um exemplo recente do Michel Temer, não importa o que ele faça, a população é contra ele. Ele tem lá 97, 95, dependendo da época e do instituto, de reprovação. Quer dizer, ele pode chegar e falar assim, amanhã... Que, na minha opinião, não fez mau governo, não. A economia está aí muito bem, mas não fez mau governo. Então, mas até que ponto a economia, a dinâmica social é dependente da ação dele, que é uma outra situação que a gente pode entender. Sim. Muitas situações, por exemplo, se você tem um negócio, você tem uma empresa, se você tem aqui sua estação de rádio, por exemplo, né? As ações que você faz é você que decide. Você que fala, eu vou contratar tanto funcionário, eu não vou... não é porque o governo abaixou uma lei que a contribuição do INSS não é 11, é 10,5, que você vai amanhã ou depois contratar 10, 20 funcionários. Não, você vai contratar à medida de que você necessite no seu negócio, independente não. Então, o governo, ele age em macroeconomia. A macroeconomia, o que significa? Né? Que ele destina capitais, ele destina investimento, ele destina programas governamentais, através de lei, através de incentivo, para uma determinada ação, que pode ser a saúde, pode ser o transporte, pode ser a educação. Mas voltando, como ele trata com recursos escassos, isso não dá para tudo. Então, se, por exemplo, eu tiver um programa, sei lá, vou fazer o metrô de Campinas a São Paulo, por exemplo. Você já imaginou quantos bilhões são necessários? E aí, bem gestionado, sem corrupção nem nada, porque se você acrescentar má gestão e se você acrescentar corrupção, isso pode triplicar. Mas vamos colocar o negocinho, né, no estrito cumprimento daquilo que é mais adequado. São bilhões. Aí da onde você vai tirar esse dinheiro? Você vai aumentar o imposto da população? Você vai tirar então da onde? Da educação? Você vai tirar da saúde? Vai tirar da segurança? Então, o que eu quero chamar a atenção para você é o seguinte: o governo, ele pode ter a melhor das intenções. E não duvido que o governo federal, estadual, municipal seja eleito na tentativa de fazer um mau governo. Ele quer fazer um bom governo. Não consegue. Mas um bom governo depende muito de circunstâncias que às vezes são inadequadas. Não vai fazer os 30%. Não sei. Pode ser que faça. Pode ser que faça, pode ser que não. Vai depender muito da situação do internacional, de financiamento. Ele pode buscar esse dinheiro no exterior. Ele pode abrir uma concorrência pública e ter um empresário chinês, por exemplo, multimilionário, ou árabe, ou americano, que queira investir. Então ele não depende da economia nacional. Entendeu? Então, é uma série de circunstâncias que vai depender de se ele efetivamente, no caminho, ele conseguir criar as facilidades do investimento sem depender do recurso do Estado, ele talvez consiga.
O que é um benefício, independente se ele é desse partido ou daquele outro. Eu estou falando de uma situação de governo que, se o governo, em vez do Dória, fosse o França, enfrentaria as mesmas dificuldades. Não é um problema partidário, é um problema de Estado. E aí um problema de Estado, ele tem que criar condições para que as suas políticas elas possam ser implementadas. Vou lhe fazer uma pergunta para daqui a pouco, eu vou com ele ali. Uhum. Eu tenho que deixar planejado aqui, porque ele é bom, né? Então já é a mesma coisa aqui. Levanta um pouquinho para agradecer nossos ouvintes. Na opinião da maioria dos brasileiros, eu digo porque a gente participa de muita reunião de muita gente, né, de todas as classes, e o que eu pude ouvir depois das eleições é que PSDB, o MDB, que era o PMDB, e o PSDB, esses três partidos estão praticamente em extinção. O povo não quer saber dele. Daqui a pouco você vai me responder sobre isso. Meu querido Ronaldo, Érica Mariosa, parabéns. Muito obrigado, dona Érica, sua esposa. Minha filha. Ô, Érica, muito obrigado, viu, pelos parabéns. E quero te dizer que seu pai, vou te contar, viu, apaixonei aqui por ele, né, no bom sentido, e tenho certeza que ele vai voltar comigo, porque eu quero aprender muito com ele, tá bom, Érica? Muito obrigado, viu? E muito obrigado, ainda mais que eu fiquei muito feliz de saber que você é minha sobrinha. Muito obrigado. Meu querido Ronaldo, nós vamos falar um pouquinho agora do Mistura Boa. O que é Mistura Boa? É um bar aonde se toma uma cerveja gelada, um bom aperitivo e com os tiragostos muito gostosos, né? Sim. Petisco muito gostoso. Lá em Minas chama tiragosto, lá no Rio também. Aqui é petisco, né? É petisco. Muito gostoso. E vou te fazer outra pergunta. Por que os botequim, né? Lá no Rio chama muito botequim, né? Em Minas e no Rio, Vitória, Campos do Goitacazes, estou falando de cidade que eu conheço. Quando a gente chega no bar e pede uma cerveja, veja bem, esse lugar que eu estou te falando, não é todos os bares, você recebe realmente um tira-gosto, que normalmente a primeira cerveja, ele não cobra aquele tira-gosto. Por que Campinas, que tem milhões de bares, que tem mais não sei o quê, tudo é quase a mesma coisa e não tem nenhum diferente? Eu chego a pensar que bar não é esse que tem em Campinas. Veja bem, na minha opinião, bar tem em Belo Horizonte. Eu fui em Belo Horizonte, saí com um amigo meu lá, com um amigo não, com 5 amigos, para conhecer os bares. Eu voltei apaixonado. No Rio a mesma coisa. Você chega no Rio, por exemplo, no Posto do Chopp, que fica em Copacabana. Posto do Chopp tem vários, né? Que chama Posto do Chopp. Aí você chega lá, pede um chopp, vem numa caneca gelada. Vem um palito cortado, olha só, meia azeitona, um pedacinho de salaminho, uma coisa, né? E um pedacinho, mas bem pequenininho, de picos. Você está tomando um chopp gelado, um calor daquele. E come aquilozinho ali, você não fica nem um chopp. Você vai pedir um petisco. Você vai pedir. Que custou o quê? Aquilo dali? R$1. Mas aquilo significa pra caramba. E é fila para tomar chopp. Aí eu pensava assim, gente, a pessoa daqui está aqui pelo chopp, o da esquina está vazio. Mas não dá aquele negocinho. E no segundo chopp, aí às vezes põe um ovinho de codorna, já melhora um pouquinho, sabe? Tudo um pouquinho. O ovo de codorna na inteira, a partir do meio. Vai devagar. Aí se você pedir o terceiro chopp, você não tem nada. Aí você pede o tira-gosto que você quiser, não tem não. É uma boa. Isso Puxa, aí é uma estratégia boa. E não tem aqui em difícil, Campinas. Tem lugar que você recebe um pouquinho de amendoim. Em Campinas é pipoquinha. Muito difícil. Aqui tudo se paga, rapaz. Aí que você tira o gosto. A cerveja já é R$10. Você tem que pagar mais 3, 4, 5, 8, 12. Você já tem que, pelo amor de Deus, como é que o coitado vai no bar tomar uma cerveja? Então, o que a gente Então me fale um pouquinho do Mistura Boa. Então, o Mistura Boa surgiu, assim, de uma parceria, né? O Mazinho, que é o proprietário que tem a maior parte. Surgiu essa oportunidade de parceria, né?
E aí eu fui convidado a trabalhar com ele lá, né? Então, como ele trabalha em outro local, ele falou que tinha um outro rapaz e ele me convidou para ir. Num primeiro momento eu fiquei meio assim, né? Mas depois eu falei, pô, sempre foi um sonho meu trabalhar no comércio. E por infelicidade do destino eu acabei não concluindo alguns sonhos, né? E aí a gente montou isso aí. Então, assim, tem algumas coisas que a gente já está fazendo ali. Então, por exemplo, o hambúrguer, ele é confeccionado ali. Hoje ele já está um carro-chefe, né? Quase todo mundo está pedindo Taquaral Burger ou Mistura Boa, que o hambúrguer é feito ali, né? Então ele tem 160 gramas, é um hambúrguer gourmet. Então, para quem vai nessas hamburguerias, ali tem algumas outras porções. E pensando no que você falou, num primeiro momento, eu comprei mortadela, né? Tipo, quando chegar um pessoal, eu já tenho uma mortadelinha, já justamente para não ir só a cerveja, para a pessoa salgar a boca, né? Não é salaminho? Não, o salaminho eu tenho também. Também. Eu tenho uma que é o salaminho, queijo, azeitona, que é uma porção pequena, ela não tá um preço expressivo, né? Como a maioria dos lugares cobram caro, mas a gente está pensando em elaborar um prato, né? Na qual a gente pensa em fazer um caldo de mocotó ali futuramente. Não, tem em Campinas, né? É. Eu já saí daqui de Campinas para tomar caldo de mocotó em São Bernardo do Campo. Então a gente está pensando, provavelmente aí, sem ser essa semana aqui, na próxima a gente já está pensando em elaborar... É só me convidar que eu vou te dar a dica como faz um restaurante. E o professor é nosso convidado. Elaborar uma receita... Ó, o professor e o André tá convidado, e a Marinês, para nós ir lá experimentar o mocotó. Sim, e a ideia que a gente tem ali que fica aqui no Taquaral, ali na Paula Bueno, né, na rua Lotário Novaes, né, número 2. Que é quase a esquina ali da Paula Bueno, dá para ver. Isso, bem na esquina. A ideia justamente é essa. O funcionamento é de que hora que que hora? Das 5 da tarde até o último cliente. Enquanto tiver cliente, a gente não fecha. Sabe por que porque daqui a pouco entra outro programa no ar. Eu estou olhando aqui, me dá aí, porque meu relógio está errado, né? Muito obrigado a você, Fabiana Aguiar. Muito obrigado por você estar conosco. Ô, meu irmãozinho Reinaldo Reitel, um forte abraço para você. Uma ótima quarta-feira para você aí, né? Um final de tarde. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Então é o seguinte, o que mais gostoso tem no Mistura Boa, sem ser, eu vou te contar uma coisa, não há, hein? Não há. Bebida alcoólica não combina com mortandela. Legal. Porque não faz bem o fígado. Aí você vai dizer, mas salaminho é diferente. Porque ele tem, na composição dele, e o salaminho, ao contrário, combina com a bebida alcoólica. O salaminho eu tenho. O salame, às vezes, a pessoa no dia seguinte, ele não vai se sentir bem do fígado, vai dizer que a sua cerveja estava quente ou não estava boa. Hoje a gente tem 2 carros-chefe ali, né, no caso. O contrafilé com fritas, esse é muito macio. É muito macio, é um contrafilé diferenciado. Ele é muito macio mesmo. A gente corta em cubos. 4 para quê? Para terminar? E então, assim, é o contrafilé com fritas e o Taquaral Burger, que é o hambúrguer gourmet que a gente está fazendo. E o próximo passo é elaborar um prato realmente diferenciado e que só a gente tenha. Pensamos, no primeiro momento, em fazer um caldo de mocotó, não como a gente vê por aí, aquela coisa aguada, tal, mas assim, algo mais consistente que o cliente, suculento, que o cliente saia de casa para ir. Então vocês, meus amigos, que estão ouvindo aí a Rádio Campina Digital, Bar Mistura Boa, que fica ali na divulgaçãozinha da Paula Bueno, né? Como é que chama o nome daquela rua lá? É Lotário Novaes. Lotário Novaes. Número 2, ela é de frente pro Itaú Personalité ali. De esquina ali. Tem Já fui lá, a cerveja gelada, o tira-gosto é muito gostoso. Ronaldo, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado por atender. E está convidado a voltar aqui conosco. Sim. Tá bom? Tá bom. E aquela pergunta que eu lhe fiz, meu querido professor? Duarcides, professor da PUC de Campinas. Você me fez tantas perguntas, eu tô com elas ainda. Eu falei, cada uma delas eu podia. Ele, quando falou que era professor, eu falei, eu estou à vontade, né? Estou à vontade, porque ele está acostumado com essa entrevista, né? Tem uns coitados que o André hoje botou. Quando botou, você conhece de longe, né, André?
Você já botou o professor aqui, porque eu falei, bom, aqui o Roberto vai sair bem com ele, né? Bem mal, né? Professor, eu mais uma vez fico muito contente de aceitar o meu convite, vou aceitar o convite da Maria Inês, né? Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. A rádio aqui está à sua disposição, como está a sua, Ronaldo. Bom. O que vocês precisarem divulgar, o que vocês coisam. Mas e aquela pergunta que eu fiz, fala rapidinho que nós estamos encerrando o nosso, e me fala aqui as 3 perguntas. Esses 3 partidos realmente estão fora de cogitação? O futuro político é muito ruim? Então, nós temos uma mudança na própria perspectiva da sociedade, em que esses partidos do que você nomeou, eles estão associados a um modelo de sociedade ou uma situação social que a população não está mais... Não está gostando. Não está gostando. Então, esses partidos, como outros também, que foram surpreendidos com votação negativa nas eleições, eles vão ter que necessariamente se reestruturar, se repensar, talvez até uma mudança de sigla, uma mudança de direção para poder se reerguer, né? Se você apostasse comigo, por exemplo, que o Daciolo ia ter mais voto que a Marina no domingo de manhã, eu ia achar que estava com... Né? E a Marina, ela teve 21% de votos, né, dos votos válidos na eleição anterior. Então é uma mudança muito... Não estou aqui questionando o mérito, só estou aludindo a um fato efetivamente, né? Porque quem vota não é o cientista político, analista, quem vota é o eleitor. E o eleitor mostrou claramente que aquele modelo ou aquela pessoa, aquele político, não é o que ele gostaria de ter na política naquele momento, né? Professor, sabe, eu tinha uma fazenda em Minas, numa época, e eu achei um negócio bonito, fizeram igualzinho nessa eleição. A gente se reunia lá numa fazenda de um fazendeiro, lá fazia um churrasco, tinha lá 30, 40 pessoas. E nós estávamos assim de uma turma e conversando sobre galinha, né? Galinha, porque vamos botar uma granja para criar galinha e tal. E daqui a pouco chegava aquele mineiro com chapeuzinho de palha, cabeça de braço assim e tal, chegava perto da gente e falava assim... Vamos trocar de prosa? Com fração de segundo o pessoal passava para café. Aí eu comecei a observar aquilo, mas que facilidade que eles têm de trocar do rumo da conversa. Foi o que os nossos eleitores do Brasil fizeram. Trocou o rumo dos políticos, da forma, trocou todo mundo. O senhor tem 1 minuto para as considerações finais. Eu só gostaria de agradecer pela oportunidade. Não é sempre que alguém da área acadêmica tem a oportunidade de falar com um público mais amplo, deixar registrado, né? Eu acho que a gente tem uma função social muito forte, os comunicadores, e o professor, ele é um comunicador, né? Ele tem que traduzir um conhecimento que muitas vezes leva anos para ser elaborado para uma linguagem acessível ao aluno. E para isso a gente fala com diferentes públicos, né? Então o modo como eu converso com vocês aqui é totalmente diferente daquele que se eu tivesse num congresso, no exterior, né? Se uma outra situação. Então a gente tem que aprender a traduzir essa linguagem, né? E a gente faz isso em veículos de comunicação como o rádio, né? As mídias sociais, né? No cinema, né? No jornal impresso, jornal eletrônica e assim por diante. Muito obrigado por aceitar o meu convite. A Rádio Campinas Digital está à sua disposição, os microfones da Rádio Campinas Digital e também o estúdio da Rádio Campinas Digital. 1 minuto para suas considerações finais, meu amigo Ronaldo do Mistura Boa. Então, eu também queria agradecer a oportunidade de estar abordando um assunto tão ruim hoje para a nossa sociedade, que é a dependência química, e poder estar participando do seu programa, cara. Foi uma oportunidade única e espero estar voltando mais vezes aí para a gente estar trocando, porque é um assunto muito legal. Eu acho que toda família hoje, a maioria, tem alguém, ou um vizinho, ou um parente próximo, que está precisando de uma ajuda, né? Então a gente tem lá o CT André Luiz, onde eu trabalho hoje. Se algum dia alguém precisar entrar em contato para internação, alguma coisa, se houver a necessidade. Eu também sou membro de Narcóticos Anônimos também, e é o que eu participo hoje também para a minha recuperação, né? Então, assim, tem várias coisas que a pessoa pode pedir ajuda e tá se salvando aí. Muito obrigado por aceitar meu convite. Os estúdios da Rádio Campinas Digital, os microfones da Rádio Campinas Digital estão sempre à disposição, só dá uma luz pra gente. Muito obrigado. Eu quero dar parabéns a todos os aniversariantes, né? De segunda-feira para cá e até domingo.
Que essa data se reproduza por longos anos, que vocês sejam muito felizes e que tenham muita saúde. Meus parabéns a todos vocês. Eu vou ler aqui para vocês que eu gostei daqui do pensamento do dia. Toda a água do mar não pode afundar um navio, a menos que ela invada o seu interior. Da mesma forma, a negatividade do mundo não pode te derrubar, a menos que você permita que ela permaneça dentro de você. Que bacana, né? A todos vocês que estiveram comigo, aqui pela Rádio Campinas Digital e no programa Roberto Santana, um forte abraço, um ótimo final de tarde para vocês. Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E amanhã cedo, das 8 às 9, se Deus quiser, estarei de volta com o programa Roberto Santana e Você, que tem sempre o patrocínio de 42 assistência técnica multimarcas aqui de Campinas, São Paulo, que fica ali na Avenida Barão de Itapura, 1728. O telefone é 019 3367 5894. E também da empresa que mais vende produtos, materiais elétricos de Campinas. Eu estou falando de Logos Materiais Elétricos, que fica aqui no Jardim do Trevo, Campinas, São Paulo, na rua Manuel Francisco Mendes, 433. O telefone é 019 3273 3760. Ou pelo e-mail logos@logoscampinas.com.br. Logos, a mais completa loja de materiais elétricos de Campinas e região. E se você chegar lá e falar que é ouvinte da Rádio Campinas Digital, você ainda tem um desconto especial. Fique todos com Deus. Beijo no coração de cada um de vocês. Tchau. E até amanhã, se Deus quiser. E não sai fora não. Fique no ar no Campinas Digital, porque vai entrar aí no ar o meu querido amigo Odair Alonso, com Fute Manicos. Os manicos pelo futebol e pelo esporte. Beijão no coração de cada um. Tchau.